amiga da Globo, boa tarde. Uma tarde de muita emoção para você aí no Brasil. Uma tarde de torcida. Prepare o seu coração brasileiro. Porque primeiro daqui, direto de Montreal, a quinta prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E a garra, a técnica, a coragem de Ayrton Senna e Nelson Piquet. Nos 4.410 metros do circuito Gilles Villeneuve. E em cada curva, em cada ultrapassagem, nas retas, a luta acelerada por uma posição, pela vitória. Enquanto você revê imagens do treino de ontem de Ayrton Senna. E também, ao vivo, logo após o Fórmula 1, direto do estádio Defensores del Chaco em Assunção. Será a vez da bola rolar numa partida muito importante para a seleção brasileira. Nessa sua caminhada nas eliminatórias e a busca de uma vaga para a Copa do Mundo no México em 86. Na direção, no acelerador, na bola, na Globo, pintam as emoções brasileiras deste domingo, ao vivo para você. Quase 30 dias depois da quarta prova em Mônaco, aqui, de volta à Fórmula 1. E todas as suas emoções ao vivo na Globo para você. Sangue, suor e lágrimas. Pinta amanhã na tela da Globo. Aqui no circuito Gilles Villeneuve, os momentos que antecedem a grande largada da quinta prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E aí Derek Warwick, que larga na terceira fila ao lado de Alain Prost. O brasileiro Ayrton Senna larga na primeira fila, a Lotus sai na frente e a Ferrari logo atrás. O brasileiro terá muita emoção, mas também atento para Assunção no Paraguai, onde logo depois da Fórmula 1, ao vivo para todo o Brasil. Paraguai e Brasil pelas eliminatórias. E é de lá, do estádio Defensores del Chaco, que fala o repórter Luiz Fernando Lima. Chega mais! As emoções brasileiras, a expectativa da torcida, o batuque e o samba. Que a gente espera seja o ritmo da festa aqui em Montreal também. Uma corrida difícil, de muita expectativa. Um circuito de 4.410 metros, com 17 curvas. 10 à direita e 7 à esquerda. E a presença de um grande público, mais de 100 mil espectadores. Ano passado, público recorde de 130 mil torcedores. Aliás, uma presença constante aqui em Montreal. Ontem, no treino, tivemos 30 mil espectadores. A Fórmula 1 agita, sacode o Canadá e traz a Montreal um grande público. E muita alegria, criando um clima bonito para uma prova que promete muita emoção. E eu dizia, 17 curvas. 10 à direita e 7 à esquerda. Uma corrida para freio e para combustível. Duas preocupações dos pilotos. E a primeira participação de Reginaldo Leme. Boa tarde, amigo da Globo. Temperatura boa, 17 graus. Mais frio que no treino de ontem, mas bem mais quente que nos outros dias. E tudo pronto para uma corrida que deve ser a melhor do ano. Uma corrida de muita técnica, concentração dos pilotos, uma pista difícil em que se pode esperar realmente muita briga, como sempre aconteceu. Agora, note bem, preste bem atenção, porque parece que será uma corrida daquele piloto, com todo o favoritismo para aquele piloto que tiver calma, tranquilidade, para esperar uma briga pelas primeiras voltas, por várias razões. Primeiro, pela própria briga, porque tem na frente muito piloto precisando provar muita coisa. Hélio de Angelis, Ayrton Senna, Ayrton, que já provou tudo, que sabe, mas que venceu uma corrida e depois não venceu mais por absoluta falta de sorte em várias oportunidades, está precisando de uma nova vitória. Hélio de Angelis, a mesma coisa. Stefan Johansson, que tem a sua primeira chance de mostrar o que sabe na Ferrari. E o Alboreto, que está do lado do Stefan, se tiver a tranquilidade de um piloto experiente que é, esperando uma definição dessa luta pelas primeiras posições nas primeiras voltas e correndo apenas contra Alain Prost, que é outro que está nas mesmas condições dele, tem a mesma experiência, é um piloto com grande chance de vitória. Tanto o Alboreto como o Prost.
Agora o Senna, que a gente vai torcer muito por uma vitória, ele tem que seguir mais ou menos essa linha de raciocínio que deve ser a de Alboreto e deve ser a de Prost. Ele deve, apesar de largar na primeira fila, deve manter-se com muita tranquilidade nas primeiras voltas, sem acelerar tudo, porque tem o grave problema de consumo aqui no circuito Gilles Villeneuve em Montreal. Um problema mais grave ainda que é da pista de Imola, onde vocês se lembram, você está vendo o ponto onde eles estão aí, anotado pela luz vermelha. É um circuito cheio de curvas, muito sinuoso, exige muita técnica, concentração dos pilotos, exige freio, motor, câmbio, exige muito dos carros também. E como eu dizia, é uma corrida que o consumo, por essa razão, pelo excesso de curvas, excesso de mudança de massa, é muito alto, e o consumo vai ser muito importante. Você se lembra que na corrida de Imola, em San Marino, quantos pilotos pararam na pista sem gasolina antes do final da corrida? E para que isso não aconteça de novo, todas as equipes se prepararam, fizeram até testes durante o treino. Por exemplo, uma informação exclusiva da Lotus. Para 69 voltas de corrida, que é o que sempre se disputou aqui, esse ano é 70, mas era 69, o cálculo era de se utilizar até 71 litros em cada 100 km de prova. Como a corrida passou a ter 60 voltas, o cálculo passou a ser de 69 litros para 100 km. No teste, essa é a informação exclusiva, no teste feito pela Lotus, o carro está gastando mais ou menos 67, ou seja, tem uma margem de segurança ainda de 2 litros, que segundo Ayrton Senna e Hélio de Angelis vai surpreender as outras equipes, porque está todo mundo esperando, todos os rivais estão esperando que a Lotus tenha problema de consumo e que os pilotos tenham que reduzir um pouquinho a pressão do turbo compressor para terminar a corrida. Mas os dois pilotos garantem que não, que podem correr tranquilamente até o final, e aí está um trunfo, tanto de Hélio de Angelis como de Ayrton Senna. Quanto a Piquet, aquele velho problema que ele tem enfrentado esse ano de um carro ruim, um carro que a própria equipe Brabham agora admite ser muito ruim. Embora os pneus tenham melhorado bastante, o carro é ruim e o piloto Nelson Piquet, excepcional, bicampeão do mundo, luta contra todos esses problemas técnicos do carro. Mas enfim, lá vai ele tentando a sua primeira vitória esse ano. Se aproximando do grid de largada. Hélio de Angelis, carro número 11 Lotus, primeiro no campeonato, 20 pontos. Pole position, um tempo excepcional de 1:24.567. E essa visão maravilhosa do circuito Gilles Villeneuve em Montreal. Você vê um circuito cercado de beleza, tudo que é lado. E ao lado de Hélio de Angelis, Ayrton Senna, carro número 12. Brasileiro, e atenção, todo mundo de olho no sinal. Logo atrás, Ferrari, Michele Alboreto e Stefan Johansson. Na terceira fila, Alan Prost, Derek Warwick. Atenção, máquinas rodando, batendo a 10.500 giros. Atenção, sinal verde, começa o Grande Prêmio do Canadá. Os pilotos batem a 180. Sai na frente, Hélio de Angelis. E atrás, Ayrton Senna. Mantendo o Ferrari na terceira posição. Saída limpa, saída normal. Você confere no detalhe a primeira curva. A posição, segundo lugar de Ayrton Senna. Hélio de Angelis na frente. Hélio e Ayrton brigando pela ponta, depois Alboreto, Patrick também, que largou muito bem, e Stefan Johansson. E você vê o Nick Lauda passando. Ele largou na 17ª posição, mas teve um excepcional rendimento no warm-up de hoje de manhã. Nós estamos procurando por Nelson Piquet. Hélio de Angelis, Ayrton Senna ali. Senna. Nessa visão, alta velocidade, quase 250 km por hora naquele trecho. Ainda Ayrton Senna mantendo a distância tranquila em relação a Hélio de Angelis. E Michele Alboreto ali.
Hélio de Ângelis tentando se desgarrar. Ayrton Senna perto dele. E o Niki Lauda lutando muito. Deve ser uma das sensações dessa corrida. Primeira posição, Hélio de Ângelis. E olha aí na ultrapassagem, a tentativa de Johansson em cima de Derek Warwick. E segurou, que fechou. Stefan Johansson ainda tentando. A preocupação é do Derek. Stefan Johansson ali na pressão. Hélio de Ângelis em primeiro, Ayrton Senna em segundo, Michele Alboreto em terceiro, Warwick em quarto. Realmente o Piquet foi a Brabham, que teve problema na largada, ficou, não largou. Não largou o Nelson Piquet. Hélio de Ângelis, primeiro colocado. Ayrton Senna perto. Michele Alboreto surgindo. A ponte da vitória ao fundo. E a luta dos corredores por ela. Você percebe que o Hélio está usando toda a pressão do turbo do seu carro e disparou na frente. Ele tá abrindo rapidamente de Ayrton, e o Ayrton parece que está numa outra tática, uma tática diferente de corrida, está andando forte para não permitir a aproximação de Alboreto, mas ao mesmo tempo já pensando um pouco no consumo que é excessivo aqui na pista. Detalhe do líder da prova, Hélio de Ângelis, líder do campeonato também. Lá atrás, Ayrton Senna. Michele Alboreto também, terceiro colocado. Agora surgindo Alboreto. E detalhe para Ayrton Senna. Ficou o Derek Warwick naquela briga com o Stefan Johansson. Já está o Johansson junto de Alboreto. Quarta posição para Stefan Johansson. Portanto, duas Lotus, duas Ferrari. Repete-se a posição do grid de largada. Niki Lauda lutando, subindo de posição, já está na 14ª, ele que largou na 17ª. Hélio de Ângelis e Ayrton Senna. Abre bem Hélio de Ângelis. E Ayrton Senna vai acompanhando com aquela preocupação do consumo de combustível. Sem dúvida nenhuma, é uma pista onde vão ser muito importantes as 10 últimas voltas da corrida. Isso todos os pilotos sabem. E o próprio Hélio, que está usando essa tática agora de apertar toda a pressão possível e se mandar no início da corrida, ele sabe que vai ter um momento em que ele vai ter que diminuir um pouco o risco. Três primeiros colocados. Michele Alboreto, a Ferrari. 61 grande prêmio, 3 vitórias. A última curva, a reta de chegada, e mais uma volta para Hélio de Ângelis. O importante na carreira do Alboreto, Luiz Alfredo, é que dessas 3 vitórias, 2 foram obtidas com a sua equipe anterior, a equipe Tyrrell, e só uma na Ferrari. Ele que já está há algum tempo, já está tentando repetir a vitória que ele obteve na Bélgica no ano passado, mas até agora essa foi a única da Ferrari. No Rio, esse ano, ele perdeu a chance de vitória porque errou uma marcha,
teve problema depois também em San Marino, teve problema em Portugal por causa da chuva, ele não pôde acompanhar o Ayrton Senna. Em compensação, conseguiu 3 vezes o segundo lugar. Mas é um piloto que está necessitando da vitória. Vitória perseguida por Ayrton Senna. Você viu Hélio de Ângeles e agora no detalhe, passando na ponte, Ayrton Senna, segundo colocado na prova. Kelly Alboreto é o terceiro, Stefan Johansson no quarto, Patrick Tambay e Alain Prost. 6 primeiro colocado. A melhor volta da prova até o momento, Hélio de Ângeles, 1 minuto e 30 segundos cravados. Você vê a diferença, o Ayrton Senna está virando em 1:30 e 49, essa foi a sua melhor volta, e o Alboreto 1:30 e 38. Aí o quarto colocado, Stefan Johansson. Entendeu? 6 primeiras posições e a distância de quase 3 segundos de Senna para de Ângeles. Patrick Tambay. Ele é o quinto colocado. Está procurando os Quequen. Tentando a aproximação na briga pelo quarto lugar. Alain Prost, número 2. Jack Rosberg atrás dele. Acabou o sossego do Alain Prost. Jack Rosberg vem com tudo, parte para cima dele. Essa a briga pela 6ª posição. Alain Prost, número 2. 77 grandes prêmios. 18 vitórias, hein? Um dos mais destacados vencedores de grande prêmio. Ayrton Senna. Aí o brasileiro Ayrton Senna. Vamos prestar atenção em Ayrton Senna, hein? Ele levantou o braço, chamando a atenção. Entra no box Ayrton Senna, atenção. Entra no box Ayrton Senna. A preocupação, a correria no box da Lotus. A surpresa diante da chegada de Ayrton Senna. Miguel Alboreto é o segundo. Você vê o tempo, já 6 segundos. A preocupação, câmeras, movimentação, tirado a capa do chassi, 12 ali no ar. O detalhe, a preocupação de Ayrton Senna. Quase 20 segundos no box. Ele conversa com a equipe técnica da Lotus, ameaça tirar o capacete, tirou só o óculos para melhorar a ventilação. Enquanto isso, tranquilo, Alboreto, segundo colocado. Também no box, Didier André Cesare. Vai ser trocado o bico da frente. Olha só no detalhe, o outro já preparado. E a gente revê a batida que forçou, olha só. Impressionante. André Cesare. Por isso ele teve que entrar no box e trocar o bico. Agora, quem ficou fora foi o Hans, do Manfred Winkelhock. Batida provocada por André Cesare. Vamos para a 7ª volta. Hélio de Ângeles, primeiro colocado. Miguel Alboreto, segundo. Stefan Johansson, no terceiro. Patrick Tambay, o quarto. Alain Prost, o quinto. Jack Rosberg, o sexto. Ayrton. E a preocupação da torcida brasileira aqui. Vamos para a 7ª volta, está aí Hélio de Ângeles, líder na prova. Começando a pegar trânsito. Hélio de Ângeles. Está com tudo, dando tudo, agora tentando a ultrapassagem. Enquanto isso, Luiz Alfredo, Senna continua no box enfrentando problemas com seu carro. E o Piquet vem agora a informação, ele realmente não largou por problemas na caixa de câmbio.
Hélio de Angeli, primeiro colocado. Vamos para a oitava volta. Hélio de Angeli dando tudo. Forçando, praticamente saindo da pista. Olha aí, esse é o último cotovelo que ele faz em segunda, buscando a reta de chegada. Michele Alboreto, segundo colocado. Aí Michele Alboreto a 5 segundos e meio do líder da prova. O mesmo visual, hein? Começa a procurar a melhor posição, começa a tentar diminuir a distância que o separa, quase 6 segundos, Michele Alboreto. E Keck Rosberg no box. Ele entra no box quando era o 6º colocado na corrida. Sobe Ed Schieber para a 6ª posição. Thierry Boutsan e Nigel Mansell. Ferrari número 28 de Stefan Johansson, 3º colocado. Ele é sueco e estreou no Grande Prêmio da Inglaterra de 83. E agora 13 grandes prêmios disputados por Stefan Johansson. Patrick Tambay, 4º colocado na prova. E Alain Prost. Você vê que já está mais ou menos pintando aquilo que era mais ou menos de se prever. O Alboreto já ganha posições, já corre tranquilo, já tentando se aproximar do Hélio de Angeli, e já está em segundo. E o Prost, que vem ali em quinto, já está forçando também. O Keck já teve que parar. Enfim, está pintando realmente uma briga aí entre Alboreto e Prost. Agora, também o Hélio de Angeli, com a saída do Ayrton Senna, já fica uma corrida um pouco mais tranquila. Águia de Fogo, quinta hoje, 6 da tarde na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Tênis Daytona, Denorex, Top Plus e Aço Brasileira. Completada a 9ª volta, Grande Prêmio do Canadá, liderança Hélio de Angeli, Michele Alboreto e o número 2. Alain Prost é o 5º colocado. Ele tem a pressão de Patrick Tambay. Indo atrás do Patrick, tentando a posição, olha só, se aproximando. Alain Prost e Patrick Tambay na luta pela 4ª colocação. Os 10 primeiros colocados. Hélio de Angeli, 4 segundos e meio à frente de Alboreto. Alboreto, 5 segundos, 5.3 à frente de Stefan Johansson. Johansson, 2.4 à frente de Patrick Tambay, que é o 4º colocado. Depois em quinto, Alain Prost, 1.8 atrás de Tambay. Depois em sexto, Ed Schieber. Em sétimo, Nigel Mansell. Em oitavo, Thierry Boutsen. Em nono, Ricardo Patrese. 10º, Derek Warwick. 11º aparece Nick Lauda. Tem 31 segundos atrás do líder, Hélio de Angeli. Mas ganhando 7 posições em relação ao grid de largada. Para Nick Lauda, esse fantástico corredor de Fórmula 1, talvez o maior ídolo no mundo da Fórmula 1. E Hélio de Angeli vai abrindo espaço, quase 6, quase 5 segundos de vantagem para Michele Alboreto. A luta de Alain Prost em cima de Patrick Tambay. Vale a 4ª posição. Estamos na 10ª volta. Vai ficar difícil para o Patrick. Tem trânsito. Alain Prost na cola.
Agora você vê Niki Lauda. É a mesma dupla. Uma McLaren contra... Você vê agora no detalhe Prost também e a luta de Lauda contra Derek Warwick. Agora passando Niki Lauda. É uma luta que se repete em duas posições distintas. O Também luta com o Prost para manter a 4ª colocação e o Lauda acaba de ultrapassar o Warwick ganhando a 10ª posição. McLaren contra Renault. Fica o destaque para Niki Lauda agora na 10ª posição. Este é o líder da prova, Hélio De Angelis. Michele Alboreto diminuiu o espaço, cai para 3,9 a distância entre o líder da prova, Hélio De Angelis, e Michele Alboreto. Este aí, Ferrari número 27, tá aí, forçando, hein? Primeiro, De Angelis e Alboreto a quase 4 segundos. Johansson também, Prost e Shiver, os 6 primeiros colocados no Grande Prêmio do Canadá. Olha, não seria o momento ainda, já que o Hélio adotou essa tática de andar mais forte no início da corrida, não seria o momento de ele começar a reduzir. E essa proximidade do Alboreto é sintomática. O Hélio deve estar enfrentando algum problema de freio. Aparentemente, problema de freio. Praticamente 5 curvas, exigindo o máximo do freio. Hélio De Angelis, Michele Alboreto, primeiro e segundo colocado. E a diferença diminui mais, Luiz Alfredo. Agora cai para 2,6. Já é visualmente bem mais perto o Alboreto. Vale a liderança da prova. Aí o primeiro, Hélio De Angelis. Cai para 2,6. Michele Alboreto atrás. Hélio De Angelis e Michele Alboreto. Primeiro e segundo colocado. A diferença cai para 1,53. Vai forçando Alboreto. Vai se aproximando de Hélio De Angelis. E o público vai vibrando, sentindo a garra de Michele Alboreto, Ferrari número 27. Aí o De Angelis folga um pouco mais. Líder da prova, Hélio De Angelis, Michele Alboreto, segundo colocado. Niki Lauda lutando, buscando a 9ª posição. À frente dele, Ricardo Patrese. A título de informação, enquanto o Lauda não alcança o Patrese, o Ricardo Patrese foi convocado a comparecer no tribunal da FISA no próximo dia 24 para responder sobre o acidente provocado por ele com o Nelson Piquet em Mônaco. Michele Alboreto chegando perto. Deve haver também uma diferença na regulagem entre os carros. O do Hélio De Angelis e o do Michele Alboreto. Você vê que a Lotus parece ligeiramente mais macia
que a Ferrari, em determinados pontos, em determinados trechos do circuito onde o asfalto não é muito regular. Ponto 9. A diferença de Michele Alboreto, que vai se aproximando de Hélio de Ângelis. Vale a liderança da prova. Estamos à volta de número 14. E o detalhe de Hélio de Ângelis. Michele Alboreto perto. Tentando a ultrapassagem. Agora, Michele Alboreto. De Ângelis por dentro. Segura a primeira posição. Com muita coragem, com muita frieza. E ainda Michele Alboreto tentando. Agora, por dentro. Segura a curva, Hélio de Ângelis. Ganha a posição. Vai para a reta dos boxes. Mantendo a liderança da prova. Fantástica essa disputa. Michele Alboreto agora. Hélio de Ângelis. Michele Alboreto. Agora sim, assume a liderança da prova. Michele Alboreto numa manobra fantástica. Nós estamos na 15ª volta. Michele Alboreto é o novo líder. Teve manha, teve persistência, teve frieza. Aguardando o momento certo. Você revê a ultrapassagem de Michele Alboreto, o novo líder da prova. Ferrari na frente. Agora também gastou muito pneu para ultrapassar. Você viu que nas duas tentativas anteriores ele gastou excesso de pneu ali para tentar finalmente conseguir a ultrapassagem. Os Trapalhões, o quarteto mais louco do Brasil. Quinta hoje, 7 da noite, na tela da Globo. Voltamos a Montreal. Hélio de Ângelis perde a primeira posição. Hélio de Ângelis para Michele Alboreto. E aí, o número 1, Niki Lauda, numa luta fantástica. Ele partiu na 17ª posição. Lauda já está na 10ª. Tem à frente dele Ricardo Patrese. Agora tentando a aproximação. Ricardo Patrese sentindo a pressão da presença de Niki Lauda. Líder da prova, Michele Alboreto. Hélio de Ângelis, segundo colocado. Conseguiu uma certa distância, Michele Alboreto. Ficando sempre a expectativa do que custou, do que pode ter custado a ultrapassagem em termos de pneu, Reginaldo. Exatamente, teoricamente agora é uma posição até muito mais cômoda para o Hélio de Ângelis. Ele não tem a pressão do segundo colocado. E mantém a posição, mantém o líder da prova à sua proximidade. Ali, está perto, está no olho, está no visual. Nós estamos na 17ª volta. Estas as 6 primeiras. Alboreto, De Ângelis, Johansson, Também, Prost, Stiver. E agora o Hélio de Ângelis aproveita esse trânsito que atrapalha o líder da prova. Alboreto e Ângelis. Lauda vai ganhando posição a essa distância, Alboreto de Ângelis. O Lauda já ultrapassou o Patrese, já é o 9º colocado. A luta impressionante de Lauda. E passa a ser o grande destaque do Grande Prêmio do Canadá. Além dessa disputa entre Alboreto e Hélio de Ângelis. O
você vê o que é correr tranquilo na segunda posição, sem aquela preocupação de estar liderando a corrida com um piloto colado atrás. Olha aí como o Hélio se aproximou do Alboreto, mantém a distância, mas deixa o Alboreto o tempo todo preocupado. Significa um desgaste durante toda a prova. Ferrari de Stefan Johansson. Quarto colocado, Patrick Tambay, Renault. Quem começa a acelerar agora é Alain Prost. Fez a melhor volta, 1:30.03. O Alboreto está virando em 30:84 e o Hélio de Angelis 30:55. O Hélio se aproximou do Alboreto, está agora a 0,9 segundos de Alboreto. Stefan Johansson da Ferrari. E a distância dele em relação a Michele Alboreto. Quase 6 segundos. 5,9. A Renault de Patrick Tambay. Quarto colocado na prova. Patrick Tambay. Quase 7 segundos do líder Michele Alboreto. Os dois, Alboreto e De Angelis. Alain Prost. Forçando muito. Dando tudo que tem Alain Prost. No box, Felipe Alliot. A quase 20 segundos. Ele está na 18ª posição. Alain Prost. Quinto colocado na prova. Alboreto e De Angelis. Pela primeira vez os pilotos começam a virar abaixo de 1,30. Alboreto fez 29,70, Hélio de Angelis 29,84. Os outros todos só estão virando acima de 30. Evidentemente em função do combustível, que já é menor no tanque, e o peso do carro já está bem menor. O mais novo sucesso da Blitz pinta hoje no Fantástico. Liderança de Michele Alboreto. Já é maior a distância que separa Michele Alboreto de Hélio de Angelis. Tudo indica que realmente o Hélio esteja enfrentando problemas de freio. Agora mesmo ele deu uma distanciada maior de Alboreto e deu inclusive uma travada de freio no cotovelo maior da pista. E agora o Alboreto se distancia. Algum problema com o Hélio de Angelis? Mais novo sucesso da Blitz pinta hoje no Fantástico. Fórmula 1 85. Oferecimento Denorex, Top Plus, Esso Brasileira e Tênis Daytona. Estamos na 20ª volta. E a liderança de Michele Alboreto. Ed Schieber, sexto colocado na prova. A 27 segundos do líder. E é Michele Alboreto aí. Primeiro e segundo colocado. Alboreto e De Angelis.
Ângeles, o líder do campeonato, vai segurando a sua segunda posição. Alboreto larga e passa, se distancia mais de De Angelis. Abre 2,4 segundos. Jack Rosberg aí. Deu uma rodada e quer continuar correndo. Michele Alboreto levantou bem o trânsito e agora tranquiliza. E o Nick Lauda já ultrapassa também o Thierry Boutsen, está na 8ª colocação. Nick Lauda, carro número 1, na 8ª posição. Largou na 17ª, impressionante, fantástica mesmo. A corrida de Nick Lauda e de Michele Alboreto também. Número 27, este, o líder da prova. Melhor volta para Michele Alboreto, 1:29,080. E a média de 178 quilômetros. Agora o Alboreto tem uma tira pela frente. E Hélio de Ângelo também tendo trabalho. Mas consegue se escapar. Hélio de Ângelis. Essa bonita visão do último cotovelo antes da reta de chegada do autódromo Gilles Villeneuve. Pede passagem de Stefan Johansson. Ele é o terceiro colocado na prova. E está a 7 segundos de Michele Alboreto. Opa! Aí o toque. O toque de Também em Pierluigi Martini da Minardi. E foi um toque maldoso do Também. Você vai ver no replay. Saiu antes da hora, errou a tomada e tirou o Martini da pista. E o Também que é o 4º colocado. Rosberg não passou. Já é maior a distância entre Michele Alboreto e Hélio de Ângelo. Quase 4 segundos, distância de Ângeles para Alboreto. E Johansson também, Prost e Shida, 6 primeiros colocados. A ilha de Notre Dame. E o circuito Gilles Villeneuve. Que foi, aliás, o vencedor da primeira prova realizada neste circuito. E depois da sua morte passou a ter o seu nome. Falta de número 23. E a liderança dele, Michele Alboreto. Ferrari número 27. Abre uma distância maior em relação a Hélio de Ângelis. Bate 5 segundos agora. Não tenha dúvida que o De Angelis tem problema de freio. Agora ele está a 4,7 segundos atrás de Alboreto e permite inclusive uma aproximação da outra Ferrari, do Stefan Johansson, que está a 4,1. O Johansson estava muito atrás do De Angelis e agora se aproxima rapidamente. Hoje, 4 da tarde, logo depois da Fórmula 1. Paraguai e Brasil, eliminatórias da Copa do Mundo ao vivo, com a narração de Galvão Bueno. Roque Santeiro, a nova novela das 8, cita dia 24 na tela da Globo.
Fórmula 1 85. Oferecimento Top Plus. Esso Brasileira. Tênis Daytona. E Denorex. Imagem do dirigível. E agora de novo no plano circuito Gilles Villeneuve. Michele Alboreto é o primeiro, De Angeli o segundo, Stefan Johansson. Patrick Tambay, Alain Prost. Niki Lauda é o oitavo colocado, hein? Tá aí Patrick Tambay. Ed Schubert atrás. Pintando uma briga pela sexta posição. A Alfa de Ed Schubert. Michele Alboreto tem Max Schurer pela frente. Tá aí a brava de Max Schurer. Estrada perigosa, Michele Alboreto com Max Schurer. Não é recomendável essa proximidade com Max Schurer, Reginaldo. Foi estranha a atitude do Schurer. E você vai ver no replay. Realmente uma trajetória errada dele pode até ter afetado alguma coisa na Ferrari. Veja só como o Hélio já ficou mais próximo do Alboreto. Michele Alboreto e Hélio De Angelis, e o Max Schurer segurando os dois. Hélio De Angelis encostando. E o Max Schurer atrapalhando. É verdade que existe uma lei ética, agora sim ultrapassa o Alboreto. Existe a ética de que a prioridade é de quem está na frente, dependendo de até que ponto o piloto de trás tenha colocado o carro ao lado de quem está na frente. Acontece que o Schurer está sendo ultrapassado pelos líderes. Ele tem obrigação de fazer uma trajetória diferente, para isso existe inclusive a bandeira azul. Ele tomou uma volta agora, tanto do Alboreto como do Hélio De Angelis. Alboreto e Hélio De Angelis. Este, Hélio De Angelis. Agora o Alboreto, líder da prova. Ferrari número 27. Hélio De Angelis. Derek Warwick. Aí, abandonando a prova. Ele estava na 11ª posição. Warwick começou muito bem a corrida, largando em terceiro. Teve uma briga com Stefan Johansson, depois com Alain Prost. Foi caindo e finalmente agora, por problemas mecânicos, ele abandona definitivamente. E o processo inverso para Niki Lauda, que agora está na 8ª posição, depois de haver largado em 17º. A luta pela liderança da prova entre Michele Alboreto, que faz tudo para mantê-la. Agora já um pouco maior a distância em relação a Hélio De Angelis. Detalhe de Michele Alboreto. Hélio De Angelis, logo atrás. Você não deve esquecer que além da luta pela melhor posição, há também no piloto a preocupação do consumo de combustível. E nessas curvas, o freio passa a ser também a preocupação.
Lembrando aquela informação inicial a respeito disso que o Luiz Alfredo acaba de dizer sobre o consumo, que a Lotus espera surpreender as equipes rivais, porque todo mundo espera que ela tenha problemas de consumo, como realmente sempre teve esse motor Renault. Mesmo esse novo motor, o EF15, um pouco mais econômico que o outro, mas ela espera que, as rivais esperam que a Lotus ainda tenha problemas de consumo. E a equipe Lotus, depois de testes feitos com Hélio de Ângeles e com Ayrton Senna durante os treinos, garante que não vai haver esse problema. Quase 1 segundo a diferença de Michele Alboreto e Hélio de Ângeles. Estamos na 28ª volta. Alain Prost. Quase 14 segundos do líder Michele Alboreto. Patrick também é o 4º colocado. Na 29ª volta da prova, os 10 primeiros colocados. Michele Alboreto, o primeiro. Hélio de Ângeles, o segundo. Stefan Johansson, o terceiro. Patrick também é o 4º. Alain Prost é o 5º. Nigel Mansell, o 6º. Ed Sheever é o 7º. Niki Lauda, o 8º. Thierry Boutsen, o 9º. Ricardo Patrese é o 10º colocado. A diferença de Alboreto para Hélio de Ângeles de 1,8. O duelo entre um mergulhador e um tubarão no fundo do mar pinta hoje no Fantástico. Estamos na 29ª volta, Grande Prêmio do Canadá. E a liderança de Michele Alboreto, segundo colocado este, Hélio de Ângeles. Agora, vamos para Assunção, Paraguai, na concentração do Brasil, onde está o repórter Roberto Tomé. Chega mais. Perfeito. Você terá ao vivo, logo depois da Fórmula 1, Paraguai e Brasil, direto de Assunção. 6 primeiros colocados: Alboreto de Ângeles, Johansson, També, Prost e Mansell. E Lauda na 8ª posição, a 49 segundos do líder, mas a 10 segundos do 7º colocado, Ed Sheever. O Ayrton Senna continua na pista. Ele conseguiu voltar para a pista depois de parar 5 voltas. Durante 5 voltas no box, ele está 5 voltas atrás, já sem nenhuma possibilidade de fazer nada na corrida, mas continuando na pista. O problema que ele teve foi no motor. A batida forte de Felipe Alliot. Batida forte no guarda-reio, mas o piloto sai do carro sem problemas. A pista fica toda suja. E olha a sinalização de bandeira amarela, mas muito perigoso esse ponto. Exatamente numa curva, você revê agora a batida de Felipe Alliot. Ele rodou na curva, bate no guarda-reio, depois de levantar muita poeira e criar um pânico ali na proximidade. E agora, o carro de Felipe Alliot. Mas permanece a pista toda suja. Ayrton Senna acaba de passar pelo local. Pista suja, local perigoso, bandeira amarela sendo acionada. E um instante de perigo e de preocupação no Grande Prêmio do Canadá. Stefan Johansson passou ali meio desatento. De qualquer forma, você percebeu no replay
que a batida foi de traseira e não de frente, como seria a primeira impressão, e fatalmente a batida teria sido maior, um problema para as pernas do piloto. A batida foi de traseira depois de uma rodada e aí sim bateu à frente, mas foi feia. Mais bonita está a posição de Michele Alboreto, líder da prova, abrindo quase 3 segundos em relação a Hélio de Angeli. E Niki Lauda está na 8ª posição. Ele acabou de passar pelo carro de Warwick, que abandonou a prova depois de ter largado na 5ª posição. Michele Alboreto é o primeiro, Hélio de Angelis o segundo, Stefan Johansson no terceiro, Patrick Tambay. Você vê agora a ilha de Notre Dame e o último cotovelo antes da reta. Essa beleza existe, está em Montreal, na ilha de Notre Dame, e é no circuito Gilles Villeneuve. 5ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Líder da prova, Michele Alboreto. E o Ed Cheever consegue abrir 12 segundos em relação a Niki Lauda, na briga pela 7ª posição. Niki Lauda, que largou na 17ª posição. E foi o melhor carro no warm-up de manhã. E que fez exatamente prever esta tarde de muita gana, de muita garra, de muita técnica de Niki Lauda. Stefan Johansson é o terceiro colocado. Ele está a 10 segundos de Alboreto, seu companheiro de equipe na Ferrari. Ontem, no café da manhã, o Alboreto dizia exatamente para o Johansson, para ele seguir tranquilo, dentro dos limites dele, Johansson. Não forçar esses limites. Que à medida que ele fosse tendo mais experiência, os limites iam se ampliando e ele tendo mais possibilidades. E o que acontece? Alboreto é o líder da prova e Johansson é o terceiro colocado. E entre eles, da Lotus, Hélio de Angelis. Patrick Tambay, quarto colocado. Lauda, Niki Lauda, 10 segundos de novo, a diferença para Ed Cheever. Também Renault número 15. Ele é o quarto colocado da prova a 16 segundos do líder Michele Alboreto. Agora você revê a rodada quase rodada de Patrick Tambay. Ele se equilibrou, segurou, dominou o carro. E está ele aí. O Ayrton Senna, embora já sem condições de lutar por qualquer colocação na corrida, está andando, provavelmente fazendo algum teste para a pista de Detroit e andando bem. Ele virou na sua 19ª volta em 1:29:37. Até o momento, a melhor volta da corrida de Alboreto, 1:28:63. Mas o Hélio de Angelis vira em 1:29:32, ou seja, o mesmo ritmo de corrida do Ayrton Senna. Vestido de noiva, da obra de Nelson Rodrigues, especial 20 anos. Pinta hoje na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Esso Brasileira. Tênis Daytona. Denorex. E Top Plus. Alain Prost. Ele é o quinto colocado. Está a 23 segundos do líder Michele Alboreto. Prost tem uma vantagem de 22 segundos. Em relação a Nigel Mansell, está tranquilo na quinta posição, Alain Prost. Você viu que agora eles estão retirando o carro
batido de Filipe Alliot da pista. Não tem aqui no Canadá aquele sistema de guincho que é utilizado em outras pistas de rua. Na verdade, o circuito de Canadá não é totalmente de rua, é um circuito misto. Embora essas sejam ruas normais, mas de um parque situado na ilha de Notre Dame, quer dizer, não deixa de ser também um circuito de rua. Mas não tem aqui aquele sistema de guincho que se instala no circuito de rua para possibilitar a retirada de qualquer carro acidentado em pouquíssimos segundos. Houve a necessidade de entrar um caminhão na pista, que você viu até com certo perigo. Segura tranquila a posição Stefan Johansson. 10 segundos a distância dele para Michele Alboreto. Ele, portanto, está a 5 de De Angeli, o segundo colocado, e tem uma vantagem de 7 segundos em relação a Patrick Tambay. Você não tem a dúvida que pelo rendimento da Ferrari, do Alboreto, que é melhor, visivelmente melhor que o rendimento da Lotus do Hélio de Angelis, você não tem a dúvida que também o Johansson tem condições de um ataque. Eu acho que ele está esperando um momento para um ataque sobre o Hélio de Angelis e lutar pela segunda posição, que seria uma dobradinha Ferrari. Apesar de que a diferença agora passou a ser de 6 segundos. Sim, mas está sempre se mantendo ali, entre 5 e 6. E o Johansson diminui a diferença em relação ao Alboreto para 8,5. Você vê que ele também está andando. O líder da prova, Michele Alboreto. Ferrari número 27. Segundo colocado, Hélio de Angeli. É a Ferrari e a Lotus. Niki Lauda permanece na 8ª posição. E a diferença dele para Ed Chivas, agora de 9 segundos. Difícil ali a curva para o Hélio. Michele Alboreto, 2,7 segundos à frente de Hélio de Angelis. De onde se tira a conclusão de que não foi o Johansson apertando o Alboreto. Ou seja, não é o Johansson que diminuiu, mas o de Angelis é que apertou também em cima do Alboreto. O Johansson, é verdade, está a 6,1 do De Angelis. O De Angelis distanciou um pouquinho, mas os dois chegaram no Alboreto. E o Patrese está ali na frente. Michele Alboreto tendo problemas à frente. É o líder da prova. E o Patrese está na 11ª posição. Agora sim, fácil. Michele Alboreto. E o problema ficou para o Hélio de Angelis. Olha como abre o Michele Alboreto. Ficou difícil para o Hélio de Angelis a ultrapassagem. Na frente dele, Ricardo Patrese. Freando. Agora a segunda. Terceira. Alboreto fugiu. E agora De Angelis. Livre do Patrese. Vai atrás de Alboreto. Alan Prost. Ele é o 5º colocado. Está a 23 segundos do líder. Quase 24 segundos. Ele tem uma folga de 30 segundos em relação a Nigel Mansell, 6º colocado. E tem que tirar uma diferença de 5 segundos em relação a Patrick Tambay, que é o 4º. Alzella parado, o piloto já largando, Piercarlo Ghindani.
Rosella número 24, de Piercarlo Ghingiani. E o quinto colocado na prova, Alain Prost. Daqui a pouco você vai ver aí o Hélio de Ângelis ainda mais próximo do Alboreto. Diminui a diferença agora para 1.6, olha o Prost. Desequilibrou, perdeu ali a trajetória, travou o freio, mas continuou bem. Agora o Hélio de Ângelis apertando muito o Alboreto. Parece que o Niki Lauda parado no box. O carro Lotus de Hélio de Ângelis, mais leve, está se comportando melhor que a Ferrari de Alboreto. Quando ele entrou no box, estava na 8ª posição Niki Lauda. Esse é o Nigel Mansell, 6º colocado na prova. Patrick Tambay, o 4º. Ontem, nos treinos, muita fumaça e muita explosão de motor. E um deles, Patrick Tambay. Todos os dias aconteceu muito isso durante o treino. Houve inclusive um acontecimento excepcional em relação à Alfa Romeo estourando. No intervalo de 15 minutos, 3 motores. E todos eles com o início de incêndio. 2 vezes com Shiver, uma com Patrese. Depois houve essa do Tambay. Houve também de Alboreto, que foi mais feio de todos, porque o carro quase que pegou fogo realmente. E o do Nigel Mansell em frente aos boxes. Ele parou em frente ao box da Ferrari e foi socorrido pelo pessoal da Ferrari, também com um princípio de incêndio. Viva o Gordo! Pinta amanhã na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Tênis Daytona, Denorex, Top Plus e Aço Brasileira. Detalhe de Niki Lauda no box. Michele Alboreto líder. Aí o Niki Lauda abandonando a prova depois de muita luta, com a qual ele conseguiu ganhar 10 posições. Michele Alboreto abre quase 4 segundos em relação a Hélio de Ângelis. Aumentou de novo a diferença. Agora o Lauda segue este ano enfrentando realmente um período muito difícil, assim como o Nelson Piquet. Lembrando que os dois, Piquet e Lauda, são atualmente na Fórmula 1 os dois, aliás, também o Keck Rosberg, são os 3 únicos com títulos mundiais. Agora, o Piquet atravessa fase ruim, o Keck fase ruim de suas equipes, e o Lauda não é nenhum problema de equipe, é ele mesmo que está com muita falta de sorte até hoje. Em 3 corridas só marcou 3 pontos no campeonato, largou sempre muito mal, e a pior de todas, a pior largada, foi essa aqui de Montreal, em que ele conseguiu apenas o 17º tempo no treino. Coleman de Del Fabi. E o líder na prova, Michele Alboreto. A 5 segundos de Hélio de Ângelis. A tiro de Martin Brundle na frente dele. Martin Brundle está em 15º lugar. Agora a ultrapassagem ainda não, ele preferiu a curva com segurança. Michele Alboreto. Na frente Martin Brundle. E agora a ultrapassagem do líder sobre o retardatário Martin Brundle. Martin Brundle da Tyrrell faz uma de suas últimas corridas com o motor Cosworth, ele e também o Stefan Bellof. A Tyrrell já estreou em treinos, já inaugurou a fase de testes do seu novo carro. Aliás, o carro é o mesmo, só que utilizando um motor Renault. Ela não teve tempo de fazer um novo carro para esse ano, está utilizando o mesmo, apenas adaptado para utilizar o motor Renault. Fez bons testes na pista de Silverstone, mas não trouxe o carro aqui para Montreal e nem para Detroit, porque são circuitos de baixa velocidade, de velocidade média, principalmente Detroit,
totalmente dentro da cidade, onde o motor Cosworth ainda tem chance de fazer alguma coisa. É bom lembrar que a última vitória de um Cosworth foi obtida exatamente em Detroit por Michele Alboreto. O Piquet quebrou na primeira volta, Ayrton Senna também. E permanece a luta na liderança entre Michele Alboreto da Ferrari e Hélio De Angelis da Lotus. Patrick também é o quarto colocado. Hoje, 4 da tarde, logo depois da Fórmula 1. As emoções do futebol Paraguai e Brasil, com a narração de Galvão Bueno. Patrick também, que você viu aí colocando uma volta em cima do Patrese, é o quarto colocado depois de superar Alain Prost. As colocações são Alboreto, De Angelis, agora 5 segundos atrás do Alboreto, parece que o Alboreto resolveu acelerar mais. Johansson em terceiro, 8 segundos atrás do De Angelis e 13 atrás do Alboreto, ou seja, é o Alboreto que resolveu andar mesmo, não o De Angelis, porque os dois, tanto o De Angelis como o Johansson, se distanciaram de Alboreto. Em quarto, Patrick também, quinto, Alain Prost, sexto, Nigel Mansell, sétimo, Ed Sheeran da Alfa, oitavo, Keck Rosberg da Williams, nono, já uma volta atrás, Thierry Boutsen, e décimo, Ricardo Patrese, também uma volta atrás. O Ayrton Senna está em 18º, 5 voltas atrás. Nós estamos na volta de número 43, mas a posição é essa. Alain Prost tenta tirar uma diferença de 7 segundos em relação ao quarto colocado, Patrick Tambay. Stefan Beloff. E atira na frente de Michele Alboreto. Ele já passou pelo Martin Brundle, agora tem que passar pela outra tira, Stefan Beloff, que é o 14º colocado na prova. Passou bem, passou bonito. Exatamente no mesmo ponto da ultrapassagem sobre o Martin Brundle. Lá ao fundo, o segundo colocado, Hélio De Angelis. Nós estamos na volta de número 44. Hélio De Angelis. Vamos agora a Assunção, no Paraguai, onde daqui a pouco joga a seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. De lá fala o repórter Luiz Fernando Lima. Suor e lágrimas, pinta amanhã na tela da Globo. Circuito Gilles Villeneuve, Montreal, e a quinta prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Estamos na volta de número 45. E Stefan Johansson, esse aí, é o terceiro colocado, atrás de Michele Alboreto e de Hélio De Angelis. E o Patrick também é o quarto colocado. Ele está a 21,3 do líder Alboreto. Volta de número 45 de um total de 70. E também está a 9 segundos do terceiro colocado, Stefan Johansson. Também já presente em 89 grandes prêmios, 2 vitórias. Ele estreou na Alemanha em 82. É o quarto colocado no campeonato com 10 pontos, 1 a mais que Ayrton Senna. Vai com tudo também.
Alain Prost. Alain Prost mantém a quinta posição, 7 segundos atrás de Tambay. A distância de 27 segundos, a diferença de Alboreto para Prost. Hoje, 4 da tarde, ao vivo para todo o Brasil. Paraguai e Brasil, eliminatórias da Copa do Mundo. Narração Galvão Bueno e a participação especial de Carlos Alberto Torres. Alain Prost, quinto colocado na prova. Ele estreou em 80 no GP da Argentina. Em 30 anos e nos 77 grandes prêmios, 18 vitórias. Patrick Tambay, quarto colocado. Nigel Mansell, ele é o sexto colocado. E Ayrton Senna está na 17ª posição, 5 voltas atrás do líder. E quem está na frente dele é Martin Brundle, mas 3 voltas à frente. Ou seja, o Senna realmente não tem chance de fazer nada. Mas está na pista, fazendo testes com o carro. Essas 5 voltas que ele traz foram exatamente as 5 voltas que ele perdeu parado no box por um problema mecânico, mas continua aí na pista. Jack Rosberg. Voando. Ele está na 7ª posição, a 18 segundos de Nigel Mansell. Estamos na volta de número 48, de um total de 70. É bom lembrar que é a primeira vez que se disputa essa corrida com 70 voltas. Sempre houve 69 e mesmo com as 69 havia um grave problema de consumo de combustível, consumo excessivo de combustível. Agora você imagine que com 70 o consumo maior exigiu um novo cálculo das equipes e daqui a pouco, quando estiverem faltando 10 voltas, os pilotos vão começar a sentir a necessidade de realmente calcular como chegar ao final sem parar por falta de gasolina. Magnum pinta nesta terça nobre na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Denorex, Top Plus, Esso Brasileira e Tênis Daytona. Michele Alboreto, líder da prova. Hélio De Angelis. E entre eles, mais uma vez, Max Surer. Tá aí Hélio De Angelis. Quase 6 segundos a distância, a diferença de Alboreto para De Angelis. Em compensação, veja a forma como o Stefan Johansson apertou o Hélio De Angelis. Tirou quase toda a diferença, já está coladinho no De Angelis, tentando ganhar a segunda posição. Tentando, inclusive, aproveitar a presença de Max Surer. Olha só, forçando o Stefan Johansson. Vale a terceira posição essa luta. Segunda posição, Hélio De Angelis. Stefan Johansson junto. Na frente, atrapalhando Max Surer. Hélio De Angelis. Entre os dois. Tentando fugir da pressão de Stefan Johansson. Praticamente nula. Costou mais. Aumenta a pressão sobre Hélio De Angelis. E é nesse aumento de pressão que ele vai ganhando mais condição psicológica, tentando aproveitar a pressão sentida por Hélio De Angelis. Eles aproveitam para mostrar aí uma outra briga entre Prost e Tambay,
pela quarta posição. Prost e também. Prost tirou uma diferença de 3 segundos. Encosta e também. E agora ultrapassa, ganhando a terceira posição. A quarta posição, Alain Prost. E o também parou. Pela forma como o Prost teve que sair rapidinho, no momento que há uma briga, Hélio de Angeli e Stefan Johansson. Hélio de Angeli sustenta a segunda posição. Incrível ponto escolhido por Stefan Johansson. Ele veio por fora e o de Angelis não deu chance. Agora eu dizia que como o Prost teve que sair rapidinho de trás do També, isso significa que o També teve um problema, diminuiu muito a velocidade, pode até ter parado definitivamente. Olha aí, Stefan Johansson, forçando sobre Hélio de Angeli. Forçando muito. É a luta pela segunda posição no Grande Prêmio do Canadá. É a luta entre o piloto italiano que quer manter a liderança do campeonato a qualquer custo e a luta de um piloto sueco que teve a sua chance na Ferrari 3 corridas atrás e até agora não teve condição de provar muita coisa. Ele até liderou aquela corrida de San Marino, mas em função da parada de vários carros. Agora não, agora ele tem que provar e principalmente em cima de um italiano. Olha aí, forçando, se aproximando mais. Stefan Johansson é o terceiro colocado. E aí, Alboreto está aí. A ultrapassagem você revê. Stefan Johansson, De Angelis. E agora, retomando De Angelis. Fantástica essa luta. Briga que vale muito, alternando posições. Agora por fora, Johansson, forçando, dando tudo, ganhando a segunda posição. Que briga, que briga. Johansson é o segundo colocado no Grande Prêmio do Canadá. Ele agora tem 9 segundos de diferença para Alboreto. Abre passagem, Johansson. Vai à luta agora tentando a primeira colocação. Alboreto é o primeiro. Johansson, o segundo, Hélio de Angelis, o terceiro. Você revê a ultrapassagem de Johansson por fora, bonito, com muita coragem, com muita determinação. Depois de tentar 2 vezes no mesmo ponto, entrando por fora, no ponto onde seria possível a ultrapassagem, mas preparando o bote para 2 curvas seguintes. E agora a melhor volta da corrida de Ayrton Senna, 1:27:4. Segundo e terceiro colocado. Johansson e De Angelis. 2 Ferraris à frente. Alboreto e Johansson. Terceiro colocado, De Angelis, Lotus. O Alboreto tem 2 pontos a menos que De Angelis no campeonato. Olha só, Alboreto, Johansson, De Angelis, Prost também, Mansell. Alboreto, 9 segundos à frente de Johansson, o segundo colocado. A TV que se vê, Chico Anísio, pinta nesta quarta na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Top Plus. Esso Brasileira. Tênis Daytona. E Denorex. Circuito Gilles Villeneuve, Ilha de Notre-Dame, Montreal, Canadá. 5ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Terceiro colocado, Hélio de Angelis. Este é o segundo colocado, Stefan Johansson. Ele precisa tirar 9 segundos em relação a Alboreto, o líder da prova.
4 da tarde, ao vivo, direto de Assunção. Paraguai e Brasil, eliminatórias da Copa do Mundo de Futebol. A narração é de Galvão Bueno e a participação especial de Carlos Alberto Torres. A distância de Stefan Johansson, quase 9 segundos para Alboreto. Dupla Ferrari na frente. O Stefan Johansson, sueco de 28 anos, estreou na Fórmula 1 em 83. Até aqui 13 GPs disputados, nenhuma vitória. E um futuro pinta bonito, Reginaldo. Ele só teve 3 equipes até agora. A primeira foi a Spirit, inaugurando a fase do motor Honda. Depois ele correu de Toleman e agora tem essa grande chance na Ferrari. E a Ferrari não consegue uma dobradinha dessa desde o Grande Prêmio da Bélgica no ano passado, na época em que ainda corria René Arnoux ao lado de Michele Alboreto. Agora conseguiu várias vezes essa dobradinha na época da dupla fantástica de Gilles Villeneuve e Didier Pironi. Aliás, o Didier Pironi anunciando que realmente vai voltar à Fórmula 1 no ano que vem. Não se sabe exatamente ainda em que equipe. Tem aquela velha promessa, antiga promessa do comendador Enzo Ferrari, de que a qualquer momento que ele estivesse bom para voltar, ele teria um carro Ferrari, nem que fosse um terceiro carro da Ferrari no campeonato. Mas parece que isso ficou só na promessa, uma coisa mais ou menos assim difícil de acontecer, de uma equipe inscrever 3 carros, uma equipe grande. Então é provável que ele volte pela Beatriz. A Beatriz é aquela nova equipe que vai estrear dentro de 3 ou 4 corridas, uma equipe americana, estrear tendo como piloto o ex-campeão mundial Alan Jones. E ainda não tem um segundo piloto. E esse segundo piloto pode ser Didier Pironi. Mas também pode ser, veja bem, essa seria a grande surpresa. No momento em que você vê aí uma briga entre Keck Rosberg e Ayrton Senna, o Keck tentando superar a Senna, são os dois que fizeram até o momento as melhores voltas da prova. Senna 1:27.4 e Rosberg 1:27.6. Estão andando muito rápido. Mas o Senna não tem nenhuma chance e nem o Rosberg. O Rosberg está tentando marcar 1 ou 2 pontinhos no máximo. Agora o Senna está 5 voltas atrás. Agora, a surpresa que eu dizia, que eu anunciava como provável para 86, veja bem, é um convite da Beatrice para Nelson Piquet. O Piquet tem 2 grandes convites para sair da Braba. Um é da McLaren, o outro é da Beatrice, que então correria ao lado de Alan Jones. O problema dele aceitar ou não o convite da McLaren é exatamente ter que correr com Alain Prost. Você se lembra que ele não se dá muito bem desde a briga de 83, quando o Piquet foi campeão. A McLaren ofereceu para o Piquet, a McLaren oferece para o Piquet $2.700.000 no primeiro ano, que é exatamente o contrato do Alain Prost, sendo $3.100.000 no segundo ano e $3.600.000 no terceiro ano. É muito dinheiro. Enquanto isso, Nigel Mansell forçando o Patrese, buscando a 6ª posição. E o Rosberg está muito entusiasmado porque sente, olha a ultrapassagem bonita de Rosberg, que sente o Rosberg e o Também já não mantém o mesmo ritmo. Essa distância, essa diferença agora é de 4,5 segundos. Ela já foi de 8 segundos. Este é o líder da prova, Michele Alboreto. Alboreto que nos 18 pontos desse campeonato. 3 segundo lugares, 6, 6, 6. Olha a proximidade de Stefan Johansson. Segundo colocado na prova. Olha aí. Última curva, segunda, terceira, quarta e quinta. Agora é Johansson. Se aproxima muito o Johansson. Agora, ele só passa se o Alboreto tiver problema. Pelo menos nesse momento da equipe Ferrari, a hierarquia ali é rígida. Não é como na época de Pironi e Villeneuve, nem como na época de Alboreto e René Arnoux. Ele só passa se o Alboreto tiver problema. Senão,
vai haver uma ordem do boxe para ficar assim até o final. 4.2. A distância entre a hierarquia da Ferrari e o sonho de Stefan Johansson. Alboreto passando fácil. A distância de Johansson para Hélio De Angelis, a diferença em tempo, 8 segundos e meio. A dupla Ferrari comandando, tomando conta do Grande Prêmio do Canadá. A presença de duas Ferrari na frente também traz a essa torcida toda do Canadá a lembrança do seu grande ídolo da Fórmula 1, o Gilles Villeneuve. Inclusive com os espetáculos todos que ele deu aqui nessa pista, principalmente aquele de 81, debaixo de uma chuva muito forte, que ele levou o carro até o final da prova totalmente sem bico. Hélio De Angelis, terceiro colocado. A 11 segundos de Johansson. Olha a dupla. Alboreto e Johansson. E o sueco não está querendo saber de ordem, não. Mas ele vai ficar assim, ó. Essa presença do Johansson também tem o seguinte. Aí ele pode, em primeiro lugar, tranquilizar o Alboreto, sabendo que aí ninguém vai se aproximar. E outra coisa, se o Alboreto estiver muito lento, se o carro estiver muito lento, ele pode até passar e puxar o Alboreto. 27 e 28. Ferrari, Alboreto e Johansson. Aquele fogo pinta hoje na tela da Globo. Circuito Gilles Villeneuve. Volta de número 58 de um total de 70. E a liderança em dobro da Ferrari. O Alboreto, 27, é o líder. Logo atrás, Ferrari 28 de Stefan Johansson. E hoje, 4 da tarde, ao vivo, direto de Assunção. Paraguai e Brasil, eliminatórias da Copa do Mundo. Narração Galvão Bueno. Participação especial Carlos Alberto Torres. Dobradinha Ferrari tranquila na prova. Diferença de Johansson para De Angelis, 12 segundos. Prost, quarto colocado, está a 7 segundos de De Angelis. Nigel Mansell, ele é o sexto colocado, a 16 segundos de Rosberg, o quinto. Parado, Ed Schiller da Alfa. Devagar, quase parando, olha só. Tenta levar o carro ao boxe. Nigel Mansell, sexto colocado. Passou Williams de número 5. Em cima dele a pressão de Patrick Tambay, sétimo colocado. A 2 segundos dele.
Essa briga vale a 6ª posição no Grande Prêmio do Canadá. A visão do último cotovelo antes da reta de chegada. Nós estamos na volta de número 60. Completadas por Alboreto e Johansson, a dupla da Ferrari. Hélio De Angelis é o terceiro colocado. Ele está a 13 segundos do segundo. Prost, a 5 segundos de De Angelis, é o quarto. Agora encosta, Prost. O Prost se acelerou bastante, está virando em 1:28,87 essa volta, vai tentar ultrapassar. Prost forçando em cima de Hélio De Angelis. Briga pela terceira posição no Grande Prêmio do Canadá. Nós estamos na volta de número 60. Prost chegando lá. Ele tirou uma diferença de 5 segundos. Agora se aproxima em muito de Hélio De Angelis. No vácuo. Tentando por dentro, Alain Prost. Hélio De Angelis fechando a porteira. Prost não desiste. Bandeira azul, que é isso. Briga pela terceira posição. Ainda mantendo, segurando firme, Hélio De Angelis. Essa saída vale a máquina. Hélio De Angelis sustentando. Hélio De Angelis, terceiro colocado, Alain Prost, quarto. Aí foge um pouco, Hélio De Angelis. Perder a terceira posição para Prost seria o pior que poderia acontecer a De Angelis nessa corrida, porque, de qualquer forma, a liderança, se for mantida, se forem mantidas as posições, ele já teria perdido a liderança do campeonato para o Alboreto. Agora ele tem que chegar na frente do Prost. Olha a ultrapassagem, Alain Prost passa Hélio De Angelis e ganha a terceira posição. Coragem e a vibração do torcedor de Alain Prost. Ele ganha a terceira posição. Hélio De Angelis vai para a quarta. Você revê a ultrapassagem, a coragem e a segurança de Alain Prost. Reginaldo, muito mal para Hélio, muito mal. Ele não poderia perder essa terceira posição. Ainda vai tentar recuperar, mas agora parece difícil. Ele tinha que chegar na frente do Alain Prost pela luta pelo campeonato. Já que o Alboreto tem 18 pontos, se vencer fica com 27, o Hélio tem 20, ele faria 4 para 24. E o Prost também tem 18. Quer dizer que ele vai perder não apenas a liderança, mas também o segundo lugar no campeonato. Alain Prost, terceiro colocado. Parou, hein? Logo depois da Fórmula 1 ao vivo para todo o Brasil, eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil e Paraguai direto de Assunção. A narração de Galvão Bueno e as reportagens de Luiz Fernando Lima e Roberto Tomé. E a participação especial do atento Carlos Alberto Torres. E aí, nos trazendo as emoções da velocidade, as emoções da Fórmula 1. E nós estamos aqui prontos para acompanhar Brasil e Paraguai. Vale uma passagem para o México em 86. Brasileiro em Assunção. A torcida brasileira no estádio Defensores del Chaco. E você, torcedor brasileiro, pela Globo, torcendo e muito pela nossa seleção.
4 da tarde, logo depois da Fórmula 1. A narração de Galvão Bueno. As reportagens de Roberto Tomé e Luiz Fernando Lima. E a participação de Carlos Alberto Torres. A liderança de Michele Alboreto. Segundo colocado, Stefan Johansson. Dupla Ferrari. Terceiro colocado, Alan Prost. Quarto, Hélio De Angelis. Quinto, Jack Rosberg. Sexto, Nigel Mansell. Sétimo, Patrick Tambay. Os Trapalhões, quarteto mais louco do Brasil. Quinta, hoje, 7 da noite, na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Esso Brasileira. Tênis Daytona. Denorex. E Top Plus. Saiu Hélio De Angelis. Quarto colocado na prova. Ele tem uma vantagem de 19 segundos em relação a Rosberg, que é o quinto. Rosberg já abriu 20 segundos em relação a Mansell. Aí Jack Rosberg. Eddie Schiffer na frente. Jack Rosberg. 42 segundos do líder Alboreto. Ele tem 20 segundos de diferença em relação a Hélio De Angelis. Mas tem também muita alma e muita vontade. E vai à luta. Esse é Nigel Mansell. Sexto colocado. A 20 segundos de Rosberg. Daqui a pouco, da velocidade da Fórmula 1 para a arte, a magia, a garra e a vontade do futebol brasileiro. Ao vivo, direto de Assunção. Você vai torcer pelo Brasil na Globo. Galvão Bueno, Roberto Tomé, Luiz Fernando Lima, Carlos Alberto Torres e tudo da seleção brasileira. De Angelis começa a perder um pouco de velocidade. 18 segundos a distância dele, que é o quarto colocado, para Rosberg, que é o quinto. Esse é o líder da prova, Michele Alboreto. Está tranquilo ele. Só que agora o Stefan Johansson vai ter que apertar um pouquinho o Alboreto, porque ele está se sentindo pressionado pelo próximo. Está em risco a segunda posição de Johansson, em risco a dobradinha Ferrari, e o próprio box da Ferrari vai mandar o Alboreto acelerar um pouco, porque o Johansson vem atrás. Olha a pressão de Alan Prost. Agora o sueco segura um pouco essa pretensão do Alan Prost. Volta de número 66. Este é o quadro dos 6 primeiros colocados. Alboreto, Johansson, Prost, De Angelis, Rosberg e Mansell. E aí a luta de Prost pelo segundo lugar. E o torcedor ali vibrando. Stefan Johansson com a missão de segurar Alan Prost. Prost e Alboreto têm 18 pontos cada um no Campeonato Mundial.
Último cotovelo antes da reta de chegada. Alain Prost. McLaren número 2. Depois dessa interrupção do telestat, você fica sabendo que nós estamos na volta de número 67. Alboreto é o líder. Outra Ferrari, segundo lugar, Stefan Johansson. Agora o terceiro colocado, Alain Prost, lutando muito. Hélio de Angelis é o quarto. Keck Rosberg é o quinto. Nigel Mansell, o sexto colocado. Hélio de Angelis. Rosberg pressionando. Essa briga vale a quarta posição. Passa agora. Espertíssimo Keck Rosberg. No momento certo ele ultrapassou e ganha a quarta posição. Repeteco no ar. Você vê a perícia, a esperteza e a vontade de Keck Rosberg partindo e tirando o Hélio de Angelis da frente. Quarto colocado na prova, Keck Rosberg. Muita categoria e muita alma, hein? Hélio de Angelis cai para a quinta posição. Alain Prost ainda forçando, lutando, perseguindo Johansson. Michele Alboreto líder da prova. Ele tem uma vantagem de 5 segundos em relação a Alain Prost, o terceiro. Nós estamos na volta de número 68. A liderança de Michele Alboreto. Uma vitória para ele significa liderança absoluta no campeonato. Ele está protegido pelo segundo colocado, Stefan Johansson. Que você vê aí, perseguido por Alain Prost. O líder Michele Alboreto. Volta de número 68 de um total de 70. Estamos chegando perto do fim deste grande prêmio. A pressão de Alain Prost em cima de Stefan Johansson. A Ferrari tentando segurar a McLaren. Prost está lutando, brigando pela segunda posição. Ainda Alain Prost. Vai completando a volta de número 68. Partindo para a penúltima volta. Estamos sem imagem no momento. E Alain Prost atrás de Johansson. Tudo certo, tudo normal. Continua a luta de Alain Prost. Penúltima volta. Alain Prost não desiste. Ele quer a segunda posição. O líder ainda é Michele Alboreto. Aí, Michele Alboreto. Stefan Johansson, segundo colocado, logo atrás, Alain Prost, McLaren. E a vibração da torcida, tentando empurrar Alain Prost. Abre um pouco mais agora Stefan Johansson. Volta de número 69. Michele Alboreto. Stefan Johansson, segundo colocado. Ele segurou o Prost e agora abriu. Segundo colocado, Stefan Johansson. Lá atrás, Alain Prost, terceiro. Keck Rosberg é o quarto. Hélio de Angelis é o quinto. Nigel Mansell, o sexto. Dando tudo, Johansson, para segurar essa posição. Dando tudo, passando, usando toda a pista, passando por toda a zebra. E a última volta. Agora vale tudo. Terminando. E a vitória fantástica de Michele Alboreto. Stefan Johansson, segundo colocado. Alain Prost, o terceiro. O Stefan Johansson foi inteligente e deu
com muita sorte, muita chance, muito espírito de coleguismo, de equipe. Aí Alain Prost, e parece não ter cruzado. Johansson segurou Prost, permitindo tranquilidade para Alboreto. Alboreto vence. Johansson é o segundo colocado. Você viu Keck Rosberg. Problema de gasolina e os dois vencedores. Alboreto e Johansson, a dupla Ferrari. Atrás da dupla Williams. A vibração com a vitória de Michele Alboreto. Stefan Johansson, segundo colocado. Alboreto vai para 27 pontos, assume a liderança do campeonato, Reginaldo. E o Alain Prost, que você viu parado, ele apenas cruzou a linha de chegada, recebeu a bandeirada e o carro parou por falta de gasolina. Logo depois você viu também a imagem de Keck Rosberg parado. O Rosberg que tinha afirmado no dia anterior à corrida que aqui nessa pista não haveria problema de consumo. Aí a bandeirada de chegada, Alboreto primeiro, Stefan Johansson segundo, finalmente de novo uma dobradinha Ferrari e finalmente Alboreto consegue vencer uma corrida esse ano. Ele que estava perseguindo essa vitória desde o início do ano no Brasil, ele só não ganhou porque ele errou aquela marcha na saída da curva da vitória e perdeu a corrida para o próximo. Finalmente uma vitória e talvez no momento mais importante do campeonato, porque ele passa a ser o líder. No momento em que o Rosberg, que também cruzou em quarto lugar, volta para os boxes e um resultado, seu primeiro resultado bom no ano, que até agora apenas o Nigel Mansell da sua equipe tinha marcado pontos, e Ferrari de ponta, Ferrari de segundo lugar, Alain Prost em terceiro lugar. Grande prêmio no Canadá, Alboreto em primeiro, Johansson em segundo, Prost em terceiro, Rosberg em quarto, De Angeli em quinto, Nigel Mansell, o sexto colocado. Fica a dúvida se Rosberg passou ou não a linha de chegada. Uma estrela hoje aqui no Canadá, 8 pontos. A sexta prova do campeonato